Débora. Bem, o nosso grupo se compõe o Carlos, a Liege, a Paty, o Eliezer e eu, a Berenice. Então, pode passar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da inteligência e do Jean Piaget. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre o Piaget para nós darmos início, né? E esse tema que nos coube é muito interessante. O Jean Piaget, ele nasceu em Neuchâtel, na Suíça, em 1896 e faleceu em 1980 também na Suíça. Piaget foi psicólogo, biólogo, epistemólogo, e durante sua vida dedicou-se a observar cientificamente o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento da inteligência do ser humano, principalmente das crianças. De acordo com Piaget, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz e seus estudos e observações foram feitos com seus próprios filhos. Uma pergunta-chave norteou os estudos do Piaget, que era como se passa de um estágio de menor conhecimento para estruturas de menor conhecimento, mais simples, né, para um estágio de maior conhecimento, de estruturas mais complexas. Então, em 1919, ele com mais ou menos 23 anos, ingressa na Faculdade de Psicologia, em Paris, e inicia um projeto ao qual se dedicaria por toda a sua vida, ou seja, epistemologia genética, o nascimento da inteligência. Para Piaget, ele teve que procurar uma forma para tentar exemplificar o que seria o conhecimento. Para ele, o conhecimento seria a relação do sujeito com o meio em que ele vive. Como a própria Berenice falou, e esse conhecimento inicia-se a partir do momento em que o ser, a criança, nasce e vai até o fim da sua vida, porque é algo sempre agregador, sempre se cria, sempre se gera conhecimento, se agrega conhecimento, não se perde o conhecimento. Bom, a gente, para compreender essa questão do Piaget, né, de entender o desenvolvimento intelectual do sujeito, ele criou a epistemologia genética, a episteme de conhecimento do grego e a genética, aqui não no sentido biológico, mas de gênese, o nascimento. E como o colega falou, ele entende que essa relação entre o sujeito e o meio, dessas interações. E o meio, o que a gente considera o meio nessa relação? É o mundo físico dos objetos, o mundo social e as relações entre os indivíduos e as culturas. Nesse processo, o sujeito vai se adaptar e acomodar o seu meio para suprir as suas necessidades físicas e intelectuais. Bem, a construção da teoria de Piaget, ela na verdade, foi a concepção do construtivismo. O construtivismo não é um método, e sim uma teoria, né? Uma teoria científica e estudada pelo Piaget. Fernando Becker conceitua essa teoria, como eu vou citar aqui exatamente o que Fernando Becker falou no livro Educação e Construção do Conhecimento, que foi editado em 2012, Piaget explica a gênese e o desenvolvimento do conhecimento por interação. Ele não apenas descreve as diferenças gênese do desenvolvimento do conhecimento como interação sujeito e objeto, mas também cria um modelo explicativo para isso. Assim, todas as teorias que explicam o conhecimento humano por gênese sem estrutura, sujeito longe do objeto, ou por estrutura sem gênese, que é o sujeito, o objeto sem o sujeito, são superadas pela sua crítica construtivista. Então,
Em melhores palavras, o construtivismo é isso. Eu construo dentro do meio e objeto. O sujeito não se afasta. Pode colocar o outro, que eu vou dar uma explicação sobre o que seriam esses conceitos chaves. O inetismo, ele considera importante somente os fatores genéticos e biológicos, ou seja, aquilo que é hereditário, inato, né? Aquilo que é das sensações, da genética, das sensações do tato, das relações genéticas da pessoa. O ambientalismo ou o empirismo, também conhecido como empirismo, é como o próprio nome entende, valoriza o ambiente no aprendizado humano. Ou seja, a criança desenvolve suas características em função da condição do meio que ele vive. Então, no empirismo, ele considera, o empirismo considera que a pessoa é uma folha em branco, ela nasce em branco, e é o meio que vai fazer o desenvolvimento do conhecimento dele. Todavia, o Piaget, ele entende que não existe conhecimento longe do empirismo e afastado do sujeito. O sujeito tem que estar agregado, um complementa o outro. A grande questão de onde vem a tese de Piaget é a organização do pensamento. Tudo que ele começou a fazer a sua pesquisa em si para entender como que do simples, a organização do pensamento simples para o complexo. O simples nasce lá da criança, lá, que é pequenininha, que faz as coisas repetitivas, muito simples. E como mais tarde a gente crescendo e tendo muito mais aprendizado, vai se transformando em complexo, com muito mais coisas, né? E isso segue com a minha... no outro slide. Pode passar. Na tese central, o sujeito percorre, não é, um determinado ciclo. Ele segue uma organização perfeita, que vai da parte física, não é? O desenvolvimento da inteligência começa quando as ações físicas e mentais do sujeito sobre o objeto geram o desequilíbrio. Ou seja, novas situações, que nem os colegas falaram, que são necessárias para o avanço no campo do conhecimento. Por exemplo, numa criança pequena, quando ela recebe um objeto novo, ela fica, né, observando, fica olhando, mas ainda não sabe. Mas o cérebro dela começa a trabalhar. Daí, então, o desequilíbrio causado implica na assimilação. Ou seja, quando o sujeito se aproxima do objeto e procura nele os significados. E a acomodação, na sequência, é um mecanismo no qual o organismo tenta estabelecer equilíbrio com o meio, gerando dessa forma a criação das estruturas e esquemas que geram o conhecimento propriamente dito. Bom, os conceitos chaves, agora nós vamos explicitar mais o que seria essa assimilação, né, nesse processo de conhecimento e interações do sujeito com o meio. A assimilação se dá quando o sujeito se depara com um conhecimento novo, desconhecido. Surgiria, então, aí ele vai, diante desse fato novo, do objeto desconhecido, ele vai usar estruturas cognitivas já acomodadas de um fato que ele já conhece para tentar interpretar esse fato. Ou seja, que ele vai visar ocorrer uma adaptação e uma acomodação desse novo objeto desconhecido. No caso, se eu mostrar esse cartaz para vocês,
foi esse desenho que eu fiz, que é horroroso. Mas todos vocês entenderam que isso aqui é um peixe, né? Por favor, isso aqui é um peixe, porque é um peixe. Então, como que eu fiz isso? Bom, aí, este modelo do novo, né, que se apresentou, o que nós vamos usar? Aqueles recursos que foram apresentados, e aí em especial para a criança, aquele modelo de peixe que ela tem lá no primeiro contato com este objeto, no primeiro momento de uma aprendizagem. Aquele modelo já estruturado na sua estrutura cognitiva, que possibilitou que ela desenhasse aquele estilo de peixe, né? Que Piaget constatou que a criança, ela não desenha o que vê, ela desenha o que ela entende, o conceito que ela tem deste novo, usando uma estrutura já conhecida. Todavia, quando eu apresento esse boneco aqui, que eu não consigo entender o que ele é, e eu acho que ninguém entende, né, o que ele é, eu vou dar o nome dele de, sei lá, monstro, eu me desequilibro. Pode colocar o outro. Não tem nenhuma imagem. Daí, esse desequilíbrio, por quê? Porque quando eu vejo o novo, eu não consigo buscar assimilação de nenhum outro conceito que eu tenho sobre essa figura, sobre esse novo. Quando eu me desequilibro, eu começo a olhar, mas ele tem uma asinha, pode ser que ele seja um pássaro. Eu vou tentando fazer uma associação com aquilo que eu já conheço. Até olhar e dizer, não, é o Lulu, esse aí é um Lulu. Então eu crio uma nova estrutura. Porque dentro do nosso sistema cognitivo, né, de pensamento, todas as informações, elas são esquematizadas, pré-elaboradas. E daí, esse desequilíbrio faz eu criar uma nova estrutura e eu já sei, agora é o Lulu. E a acomodação se faz. Pronto, acomodei, esquematizei e eu me reequilibrei. Agora eu já sei, é o Lulu. Então, a inteligência, no conceito de Piaget, é isso. É tu buscar o reequilíbrio quando uma nova informação. E aí vocês vão perguntar, que é um dos grandes enigmas. Quando eu sei que a criança conheceu, quando o sujeito conheceu? E eu não vou falar só em criança, porque o conceito dele vai bem mais do que a criança, né? Até a fase adulta. Quando eu sei que ele conheceu, que ele está estruturado, que ele está acomodado? É quando ele já consegue expressar essa informação com as palavras dele. Ou que ele consegue olhar o desenho e reportar esse desenho e dizer, esse é o Lulu. Né? Então, quando ele não decora, ele sabe explicar. Né? Então, o sujeito ele tem o conhecimento quando ele sabe expressar aquilo que ele está falando, aquilo que ele tem de conhecimento. E esses conhecimentos são esquematizados dentro do sistema cognitivo. Pode passar. Os estágios do conhecimento cognitivo, então, segundo Piaget, são 4. Que são o sensório motor, que é de 0 a 2 anos, o pré-operatório, que é de 2 até 7 anos, o operatório concreto, que é de 7 a 12, e o operatório formal, que vai de 12 em diante. Pode voltar. Pode voltar, deixar aqui. Então, o estágio sensório-motor é a fase de construção do bebê. É onde ele começa. E qual é a principal parte dela, assim, que a criança, ela entende tudo pela repetição, né? Ou ela capta
tudo contato, pegando com a mão, ou a primeira que tem a sucção, por isso que toda criança pequena, quando ela vê alguma coisa, assim, a primeira coisa que ela quer é pegar na mão, porque ela já tem essa repetição de mamar, né, da mãe ou da madeira, enfim, a sucção, tudo é pra boca, tudo ele aprende pegando, tateando, encostando, né, de 0 a 2 anos, então a criança está aprendendo assim, é a partir tudo do corpo, onde ela agarra, tira, é tudo uma experiência para a criança, visual e manual. A próxima, que é o pré-operatório de 2 a 6 anos, é a fase que eles chamam da inteligência, ou simbolicamente da inteligência, né? Que é onde a criança aprende mais coisas, né? Ela já passa da repetição a aprender algumas coisas a mais. Como a linguística, que ela começa a falar mais, que até os 2 anos ela até fala alguma coisa, mas aí a partir disso começa a formar mais frases, a aprender mais palavras. Ela se mostra que mas nessa fase também do pré-operatório de 2 a 7 anos a criança não consegue se colocar no lugar do outro, né? Entender uma coisa no lugar do outro. Um bom exemplo para entender assim, essa parte dela não conseguir se colocar, ela aprende muita coisa, mas ela não consegue ainda assimilar algumas outras coisas. Como se perguntar para uma criança quantos irmãos ela tem, né? Ela vai te responder que ela tem 1. E quantos irmãos o irmão dela tem? Ela vai dizer que nenhum. Ela não consegue se colocar no lugar do irmão dela e entender que ela é o irmão do irmão dela. Entendeu? Essa é a parte. Do 7 ao 11, o estágio operatório completo é onde a criança já consegue ter noção de espaço, tempo, mas ainda não consegue formar a sua capacidade de abstração, de entender as coisas abstratas. Ela é pragmática nas suas situações. Consegue ter um pouco mais de noção, principalmente de tempo, que para a criança não existe o tempo até uma certa idade, né? Ela começa a ter essa noção. Daí depois o próximo estágio, que é o estágio a partir dos 12 anos, né, operatório formal, onde a criança já tem toda essa bagagem formada, de ter todo esse conhecimento da sua estrutura, noção de espaço, tempo, e a sua capacidade abstrata já está formada. Ela consegue, por exemplo, fazer aquela ligação que a Liege mostrou, de olhar para aquele monstrinho e buscar formas para explicar aquele monstrinho mesmo sem ter noção de um pré-conhecimento daquilo, ter passado por aquela experiência. Fechou o tempo, né? Não, tá. Tinha mais, mas o tempo já foi. Mas a gente só coloca se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Pode terminar. Se o vídeo completa. Não, porque não tinha falado. Bom, então, pessoal, eu acho que assim, o que essa teoria do construtivismo pode nos auxiliar, né? Principalmente nós que vamos ser futuros operadores, trabalhadores da educação, né? É de que essa noção, né, de que o sujeito, o aluno, ele não é apenas um receptor, ele é um agente do conhecimento, né? E o professor, ele entra aí como um mediador, ele está entre o sujeito e o mundo social, e ele entende esse aluno, esse aprendiz, como sujeito de um aprendiz social. Ele está se preparando para o mundo para agir principalmente em solidariedade, em colaboração com seus pares. Eu acho que essa é uma reflexão para todos os educadores. Sim.